Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Baião de 3 em seu 17º episódio, ou 16 mais um, se vocês preferirem, porque esse número ele lembra coisas que a gente não tem interesse em relembrar. Então, nosso episódio 16 mais um, mais uma vez o Baião de 3, agora com os nossos três aqui, os três mosquiteiros. O D'Artagnan, obviamente, é vocês, né? Vocês que nos lideram, vocês que mandam em nós, vocês que contribuem, que apoiam, que comentam, que curtem, compartilham, se inscrevem. Vão lá também no Instagram, né? A gente tem Instagram agora, então Baião de 3 RN. Baião de, aí o 3, o numeral RN. Então, se você não segue o Instagram, então a gente está com o Instagram agora, então vão lá, sigam o nosso Instagram. E aproveitando aqui, peço também o like de vocês no vídeo. O like ajuda com que o programa chegue a mais pessoas, faz com que o YouTube entenda a relevância dos episódios do programa e passe a entregá-lo e mostrá-lo para mais pessoas. Então, sou o Jonatas Andrade, estou aqui, como sempre, ao lado dos meus amigos Luiz Costa e Caio César Muniz. Hoje a gente tem um programa, assim como o da semana passada, um programa até recheado, com muita novidade, com muitos temas e pautas, e certamente vocês, espero, vão gostar do que a gente tem a falar hoje. Então, antes da gente começar, eu queria fazer o agradecimento e a lembrança aqui aos nossos patrocinadores e patrocinadoras, as pessoas que acreditam em nosso projeto. Também já reforço dizendo que se você quer se tornar um patrocinador, uma patrocinadora, um apoiador, apoiadora, então nos procure, mande mensagem, seja no Instagram, seja aqui nos comentários do YouTube. Se vocês conhecem-nos, né? Se vocês conhecem a gente, também podem procurar, que a gente vai certamente responder a vocês. Então agradeço aí de antemão ao Cindy Guardas, ao Cindy Hoteleiros, a Zezinha Fernandes e ao Lindo Castro Nogueira. Então, esse é o Baião de 3. E começando aí com o nosso primeiro tema, nosso primeiro assunto de hoje, eu queria relembrar que, aliás, relembrar e lembrar, informar, na verdade, para quem não sabe, que no próximo dia 20 de dezembro, a gente vai ter aí o Dia da Solidariedade ao servidor e à servidora pública de Mossoró, em alusão, o dia 20, claro, é em alusão, e aqui nossos companheiros sabem muito bem disso, que foi o dia que lá atrás, acho que março ou abril, não foi, Caio, que aconteceu isso? Mas foi junho. Julho. Então, perdão. Que houve aquela sórdida votação em que do PL, inclusive 17, né? Então, assim, até o 17. Tinha que ser 17, né? Até o número do PL não ajuda, mas eu queria aqui deixar os nossos amigos, sindicalistas, enfim, que podem nos falar bem sobre por que esse dia da solidariedade ao servidor e à servidora e por que o dia 20, né? Então, já deixo aqui, abro a palavra, começando por você, Costa, que é presidente interino aí do SIDCERP, sindicalista também, para você poder comentar um pouco sobre o que as pessoas, os servidores, a população moçoroense pode esperar do dia da solidariedade ao servidor e à servidora pública moçoroense. Então, como eu sempre digo, bom dia para quem está nos acompanhando nesse momento e boa tarde e boa noite para quem acompanha em outros, né? Sim. Primeiro dizer assim, dia 7 de dezembro está batendo a porta aí a volta de Eliette, né? Eliette vai estar voltando, estou esperando ansiosamente a volta. Quem é Eliette para o nosso telespectador que acompanha pela primeira vez? A presidente do Sindicerpo, né, na qual faz uma falta enorme, tem uma competência, uma garra, uma disposição, um conhecimento. E Eliette, vamos lá, a gente está lhe esperando aqui com muita ansiedade. Mas vamos entrar aí no tema em questão, que é um tema que nos remete lá a um dia muito triste para a história do servidor público de Mossoró. No dia 20 de julho de 2023, o servidor público na Câmara Municipal foi desrespeitado, agredido, enfim. Para dizer pouco, né? Para dizer menos. Né? Falta até adjetivo para a gente. Alvo de inúmeras mentiras. Exatamente, né? Você tem ideia? Ali foi a votação. Manobras abriram. Né? Nas votações anteriores, a gente chegava lá para fazer parte, nos diziam que a Câmara só abriu de 7h30 para que se entrasse nas galerias. Nesse dia, abriram de 6 horas da manhã, para lotar de pessoas lá que não eram servidores, enfim, cargos comissionados, até outras pessoas foram lá. Então, assim, foi algo que me deixa realmente triste. A partir dali, quando foi aprovado, então, o PL 17, que passou a ser a lei número 194, se deliberou que cada dia 20 de cada mês teria uma manifestação. É interessante também a gente pontuar aqui que, nessa gestão de autos, qualquer servidor, qualquer sindicato
que se manifeste, que mostre a insatisfação aos atos dessa gestão, passa a ter uma perseguição. Acontece isso na saúde, acontece isso notadamente com os guardas. Nós vimos matérias aí e denúncias também, onde os guardas que foram à manifestação, que estão ali em algo livre. O que nós temos de mais sagrado em uma democracia é sua manifestação. E os guardas fizeram manifestações pacíficas. E é preciso entender a parte lúdica das manifestações, que não é entendida pela gestão. Então, como não é entendida, há uma perseguição a quem se manifesta, há uma perseguição em quem se posiciona contra essa gestão. Agora, interessante é que os servidores têm todos os argumentos e os fundamentos para se posicionarem contra os atos dessa atual gestão. Então, além dessa questão do dia 20 de cada mês, também será um ato para a gente mostrar a solidariedade a vários servidores que vêm sofrendo perseguição dessa gestão. Então, será dia 20, no final da tarde, ali na Praça do Teatro. Ainda está faltando a gente acertar assim, alguns pontos, mas a gente já sabe o local, a data e o horário, e a gente conta com todos os servidores, que eu tenho certeza que todas as categorias, não existe uma que já sentiu a mão dessa gestão. Caio, e a gente, inclusive, recebeu o Eber Monteiro, um dos diretores do Sindiguardas aqui, alguns programas atrás, não sei se 5, 6 programas, mas está aí no YouTube, então revisite o episódio para vocês saberem mais o que foi que aconteceu nesse episódio em si. E aí, queria que você também comentasse essa data. Apesar de ser muito próximo do Natal, infelizmente não tem o que comemorar, né? Na verdade, é um dia para a gente relembrar justamente o açoitamento público dos servidores, mas também reforçar que são pessoas de luta, que são categorias que estão aí lutando para melhorar o serviço público, melhorar o atendimento, né? Então, assim, é perto do Natal, não tem nada o que celebrar, mas a gente pode relembrar que são pessoas e categorias de luta, né? Assim, eu tenho certeza que o servidor vai abraçar essa ideia, todos, porque vai ser uma espécie de retrospectiva, eu acredito. E foi um ano péssimo para o servidor público de Mossoró, em todas as categorias, porque Alisson conseguiu fazer uma coisa em nível macro. Assim, ele conseguiu, por exemplo, atacar projetos que estavam ali, quietinhos, estabelecidos, como são os planos de cargo de carreira, né? Como se ele achasse, assim, se colocasse como um gestor que vai ficar para sempre, né? Ele não vai ficar para sempre. Por mais que Deus nos livre, ele seja eleito na próxima gestão, mas vai chegar uma hora que ele vai... E parece que nem é interesse dele realmente continuar, ele está querendo mesmo galgar espaços maiores, mas aí ele vem e mexe em leis, desmantela planos de cargos e carreiras, desrespeita os sindicatos, coisa que ele utilizou para conquistar parte do seu eleitorado, que foi os sindicatos, que ele foi um sindicalista. Imagino que tipo de sindicalista que ele foi, não é? Mas o que nós temos é isso, é um ano muito ruim para os servidores. Lembrar que essa decisão, essa deliberação aconteceu ontem numa assembleia dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde. E são duas categorias que, buscando lutas suas, perceberam que elas tinham que ser maiores. E no meio daqueles servidores disseram, tem uma deliberação a fazer. Nós temos que nos unir para nos solidarizar com os demais. Proponho, e isso vem de um servidor, viu? Proponho que dia 20 a gente faça um dia de solidariedade ao servidor público municipal de Mossoró. Merece aplauso quem pensou essa data e esse ato, né, que é para ser, de fato, um ato marcante na cidade. Eu só tenho medo porque a gente já está divulgando data, né? O Sindicato dos Servidores Públicos já está, data, horário e tudo, e eu não duvido nada que Alisson bote suas garras de fora para tentar cercear.
porque ele tem sido isso, um cerceador do direito dos trabalhadores. Né? Esperamos que não, que ele tenha um pouquinho de juízo naquela cabeça grande dele, porque assim, ainda não foi proibido a livre manifestação, não, contanto que pacífica, e é esse o propósito. Então, dizer o que o servidor quer dizer, ainda pode, ainda estamos numa democracia, e Mossoró ainda faz parte do país democrático. O país de Mossoró é só uma lenda, viu? Ele não é um país, não, ainda não. Nós ainda somos submetidos à Constituição Brasileira de 1988, mesmo surrada, mesmo muito costurada, mas Mossoró também é submissa a ela. Então, o direito de greve ainda é legal, apesar de Alisson ter conseguido, numa justiça questionável, eu digo questionável porque é inaceitável os argumentos, os Ctrl-C, Ctrl-V que aconteceram esse ano para se cancelarem as greves dos servidores públicos de Mossoró, da educação, da própria guarda, mesmo assegurado os 30% da saúde, do pessoal da saúde, mas não, parece como se o direito de greve no Rio Grande do Norte, Mossoró, tivesse sido jogado na lata do lixo. Mas, vamos lá, dia 20, todos os servidores públicos de Mossoró estão convidados e vocês têm que estar presentes, porque é você que está em casa, é você que teve o seu plano de cargo, carreira e remuneração saqueado, alterado, burramente, sem discussão, porque planos de cargo e carreira são discutidos em assembleia, com a participação de quem vai ser atingido lá na ponta. E esses não, esses foram feitos nos escondidinhos de gabinetes, com comissões criadas às pressas, por gente que sempre foi reconhecidamente tida como aproveitadores por várias pessoas, e desrespeitando o trabalho justo, sério dos sindicatos. Então, vamos lá, vamos para a luta. Olha, Júlio, mas uma questão aqui. Como essa gestão, ela tenta maquiar o que ela coloca. Veja só. Caio foi até bonzinho quando ele disse que o ano foi ruim. O ano não foi ruim, não. Os 3 anos foram ruins. Né? Porque, veja só, o que é que a gestão disse? Ele tentou reformular o PCCR da Lei 003 e colocou o reajuste, né, para implantar essa reformulação em janeiro de 2024. Né? Aí ele disse, não, eu vou antecipar para dezembro de 2023. Antecipar o quê, meu filho? Antecipar o quê? Se esse reajuste que você teria que dar, teria que ter dado em maio de 2021. Ele está dando em dezembro de 2023 e está dizendo que está antecipando. Então, assim, chega a ser hilário, hilariante, assim, eu sei lá o que, é que a gente chama. Então, assim, Caio, que é muito crítico, disse que foi o ano foi ruim, eu vou lhe corrigir, Caio. O ano foi, os 3 anos foram muito ruins. E quando ele disse que antecipa para dezembro de 2023, então vamos lá. Quando for maio de 2024, né, que é a data base que o servidor público municipal de Mossoró tem o seu direito de ter o reajuste. Em maio de 2024, ele vai, né, dar novamente um reajuste ao servidor público. Né? Então, assim, para você ter ideia de como essa gestão tenta maquiar, tenta fazer a mídia, tenta vender uma situação de azul, como na realidade é outra. Então, assim, algo que era para ter dado lá em maio de 2021, ele está dando em dezembro de 2023 e ainda está tendo a audácia de dizer que está antecipando. Então, eu estou aguardando ansiosamente o anúncio do Ministério da Educação com relação ao piso dos servidores, dos professores, do magistério para o ano que vem. Eu estou curiosíssimo para ver o que Alisson vai fazer em 2024. Porque ele já está, aí não tem o que se discutir, não é achismo. É o único prefeito que não deu o piso do magistério conforme a lei, né, estabelecida pelo MEC. 2023 não teve reajuste.
E aquele reajuste de 33 ponto alguma coisa do ano passado, que ele fatiou até agora. Novembro foi a última parcela. Pois, até novembro agora. Não. Aí aquele que ele naquela época, pode pegar os jornais aí que você vai ver, que ele se apavonava, né, que é um pavão, né, de dizer que era o maior reajuste, dividido, né, escalonado, a perder de vista, como se fosse uma prestação do sei nada de quê. Aí, esse ano, quando ele não dá os 14,25, não, é porque o ano passado eu já tinha colocado aqui, esse reajuste era tanto de 2023, 2022 e tanto é de 2023. Aí eu quero saber, acabou, ele pagou a prestação todinha já. Aí agora ele vai fazer o quê? Né? E a justiça vai fazer o quê? Vai ficar engolindo corda de Alisson? Até quando? Sabe? O que está acontecendo, meu Deus do céu? Sabe? O Brasil todo está recebendo o piso de 14,95, algumas exceções, né? Aqui entra nessas exceções, mas os que não pagam são exceções. E essa coisa de que o município paga acima do piso, esse discurso foi jogado na lata do lixo faz tempo. Faz tempo. Sabe? E ele acabou de acabar com esse discurso com as modificações aí, tirando letra, modificando as tabelas. Né? O próprio processo seletivo vai sair agora, é uma bagunça. É uma bagunça porque ele coloca de volta vaga para o nível médio. Se não tinha vaga para o nível médio antes, e eles mesmos assumiram isso. Saiu do PCCR. Né? Então o que você fez com o PCCR, companheiro? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Mas vamos lá, vamos esperar. Né? Dia 20, vamos estar juntos em solidariedade a vocês, servidores públicos de Mossoró, porque vocês merecem respeito e merecem dar esse grito de revolta e de cobrança aos seus direitos. Bom, servidor ou não, se você concorda justamente com tudo isso que a gente falou aqui e certamente o que a gente abordou ao longo dos programas, esse massacre que os servidores públicos vêm sofrendo na gestão Alisson, compareça no dia 20 no teatro, é o Dizuí Rosado, né? É isso. No teatro, na praça do teatro Dizuí Rosado, para prestar a sua solidariedade e somar forças ao grito, né, dos servidores municipais do município de Mossoró, né? E falando aqui, aproveitando que a gente está falando em educação, né, falar do piso dos professores e tudo mais, se tem alguém que também amava a educação, não só a educação moçoroense, mas a educação como um todo, e que, infelizmente, no dia 27 agora de novembro, Mossoró, o Rio Grande do Norte, o Brasil perde, é o padre Sátiro Cavalcante Dantas, né, o famoso padre Sátiro, um nome que pela educação moçoroense fez muito, pela fé também certamente fez ainda mais, uma pessoa extremamente admirada em toda Mossoró e região, que se o diocesano já era muita coisa, né, quando o padre Sátiro assumiu, mas certamente ele chegou ainda mais longe e fez muito mais por muita gente a partir da gestão do padre Sátiro à frente. A UERN nem se fala, então sou da UERN desde 2009, estou lá na UERN desde 2009. Não, obviamente não peguei o período da estadualização da UERN, mas o padre Sátiro foi um nome fortíssimo, um nome importantíssimo para o processo de estadualização da hoje Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, ele foi um ex-reitor e um dos nomes à frente desse processo, dessa luta pela estadualização. Então, no último dia 27, o padre Sátiro morreu, e deixo aberto agora aqui para vocês comentarem, agora inverter aqui, começando por Caio. Então, Caio, se você tiver algo a comentar sobre o triste falecimento, né, do padre Sátiro, aos 93 anos, então fique à vontade para comentar. Eu costumo dizer o seguinte sobre grandes figuras de Mossoró. Eu tive o privilégio de conviver com Vantan Rosado, na área da literatura, da cultura. Né? Fui seu editor assistente, depois fui editor da coleção moçoroense, né? E conheci e estou vendo partir, né, uma geração muito brilhante de
de figuras de Mossoró. O Vantan, Enéas Negreiros, Sebastião Vasconcelos, aí Dorian Jorge Freire, né? João Batista Cascudo Rodrigues. A Mossoró que nós temos hoje é uma outra Mossoró de 10, 15 anos atrás, né? E eu vejo uma cidade mais pobre dessas referências. A gente não tem mais referências agora, sabe, Jonathan? Eu dou uma olhada ao nosso redor assim, e aí eu vejo ainda algumas figuras que merecem algum destaque, tal. Mas é uma geração que está indo embora. É uma geração que está indo embora. Isso é um processo natural, claro, né? Eu ouvi do professor Lemuel lá no velório, tive a oportunidade de ir, me encontrei com o Lemuel e ele disse, nós somos muito egoístas. Aí, por que, Lemuel? Ele disse, o pessoal chorando, assim, a morte de Padre Sátiro. Poxa, mas 93 anos. É a hora dele descansar mesmo, né? E ele vinha de um processo de muitas internações. Todos nós sabemos o quanto é dolorido esses processos de dentro de hospital. Entra, sai, fura, corta. Isso é muito ruim. Então, 93 anos. Já estava com a saúde debilitada há muito tempo, né? Mas sempre presente também nos presente, eventos. Ativo, né? Padre Sátiro faleceu, mas é uma figura muito engraçada também. Né? Exato, ou seja, sem perder o humor, com lucidez, né? Então, assim, deixa um legado, isso é lugar comum falar isso, mas inegavelmente deixa um legado. E não só na parte religiosa de Mossoró, que é muito interessante, é interessantíssimo. Eu ouvi várias pessoas da classe mais simples, as pessoas mais simples, as pessoas acadêmicos, enfim, né? Deixam um legado na educação muito grande, não é? Então, assim, rapaz, é lógico, a gente fica triste demais, né? Mas que bom que nós tivemos um Padre Sátiro aqui em Mossoró, padre educador, né? Um padre educador que proporcionou para a cidade uma construção de centros de educação. Era fora a palavra de Deus, que era onde ele realmente se norteou, né? A sua segunda casa era a educação. Então, é uma coisa para ser louvada bastante. Né? E eu digo sempre assim, eu conheci 2 pessoas em Mossoró que são unanimidades. Pode ser que mude lá na frente. O que eu chamo de unanimidade? Eu não encontrei até agora, pode ser que mude. Eu nunca encontrei ninguém que falasse isso aqui de ruim de Dr. Milton Marques de Medeiros e de Padre Sátiro Cavalcante Dantas. Eu lembro o discurso de Manzana, ele disse era um homem, né? Então ele teve também os seus pecados, era um homem. Então, com certeza ele teve. Então, com certeza ele fez alguma coisa, porque ele é um homem, ele é um ser humano, carne e osso, como todos nós. Mas eu nunca ouvi ninguém relatando uma falta, uma falha, uma mancha na história dessas 2 figuras que eu citei agora. Então, que Deus receba bem Padre Sátiro, com certeza já acolheu, porque era uma figura dessas que, como diziam meus avós, se ele não tiver lugar no céu, ninguém tem mais não. Eu acho que o Padre Sátiro, ele é alguém que nos ajuda a contestar aquela frase que diz que os bons morrem jovens, né? Aproveitando a fala de Caio, quando ele diz que ele lembra, né, a fala do Leontino, do Lemuel. Leontino foi meu professor, o Lemuel também. Mas o Caio lembrou, né, a partir da fala do Lemuel, que o padre viveu 93 anos, né? Então, eu acho que esse ditado, né, que os bons morrem jovem, eu acho que nem sempre os bons morrem jovem. Não, né? Eu acho que os bons, eles acabam vivendo muito, né? Vivendo quase um século,
vivendo às vezes mais de um século. Então, o padre Sátiro foi um desses, né? Viveu e abençoou e educou e amou muito Mossoró e as pessoas, enfim, e o Brasil, né? Ficou pouca coisa, né, para mim. Porque realmente elogiar Padre Sátiro é muito fácil. E Caio também foi feliz quando ele colocou aí na fala dele várias figuras que estão, né, são ali na unidade, como o Milton Marques também, que já nos deixou e faz muita falta. Então, assim, é, muito possivelmente, né, Padre Sátiro vai ser homenageado com o nome de uma avenida, né? Eu acho que uma justa homenagem para marcar realmente. Claro que ele não precisa disso para marcar o nome. O nome de Padre Sátiro já está marcado na história de Mossoró, sem dúvida nenhuma. Mas ter mais essa homenagem em nome da avenida, eu acho que é uma homenagem justa. E Caio, né, tudo que falou a gente endossa, que juntas também. Então, teve no Diocesano, que você pode se colocar que é um colégio privado, mas teve o trabalho dele na UERN, tem o trabalho dele, né, na rádio, né, também na FM, né, na Tintim, também que teve. Então, é um padre educador, comunicador. Então, enfim, né, vá com Deus, com certeza ele já deve estar lá batendo papo com o Milton Marques, também o Milton Marques tinha fazendo programa lá, né? Que ele fazia. O Padre Guido, vixe, rapaz, Padre Guido, vai ter uma revolução no vai céu, ter, viu? Daqui a pouco a gente vai receber notícia aí. Tinha um programa que Milton Marques fazia na TCM, que era. Estou me fugindo aqui o nome do programa, Mossoró de todos os tempos? Isso, Mossoró de todos os tempos, então vai ter uma edição. Uma edição lá no céu, uma edição lá no chega. céu, então fica aqui nossa homenagem a Padre Sátiro, que não era moçoroense de nascimento, mas com certeza foi uma cidade. A gente pode colocá-lo como moçoroense ilustre e, enfim, fica nossas homenagens. Pegando só um gancho ainda da fala de Caio, né, que eu queria comentar brevemente, quando você falou sobre... A gente está vendo a partida de muita gente, e vai ver, né, infelizmente, ainda a partida de muitas pessoas queridas que influenciaram a nós, o mundo, enfim, de alguma forma. E eu gosto muito de arte, né, gosto muito de cinema, inclusive, mas trouxe aqui umas indicações hoje para dar para vocês daqui a pouco, perto do final do programa. Mas eu lembro assim que eu também sempre penso nisso, quando eu olho diretores de cinema ou diretoras, né? Perdemos a Agnès Varda alguns poucos anos atrás, e eu lembro que, aproveitando que o padre Sátiro faleceu aos 93 anos, né? O Clint Eastwood, né? O grande Clint Eastwood, diretor, ator, produtor, roteirista, enfim, ele tem também 93 anos, né? E está filmando agora mais um filme, né? Toda vida dizem, último filme, último filme, último filme, mas ele está aí filmando mais o último filme dele aos 93 anos. E aí outros diretores, né? O Scorsese fez 80 anos agora, o Spielberg também, George Lucas já é um pouquinho mais velho, enfim, a gente vai infelizmente acabar vendo a partida de muita gente que a gente admira, né? No campo da arte, enfim, de qualquer arte, da música, de cinema, de teatro, enfim. Pegando o gancho aí que vocês falaram que o Milton Marques tinha um programa, né? Que o Padre Sátiro tinha um programa. Falando em programa, falando em imprensa, a gente teve aí a notícia, essa semana saiu, no último dia 29 agora de novembro, que vai haver, o governo do RN vai criar um núcleo de comunicação regional em Mossoró. E só abrindo aqui um pouco, antes de passar a palavra para Caio, que eu acho que é uma pessoa que certamente pode mais falar desse núcleo, dessa criação do que eu e Costa, né? O anúncio oficial diz que o secretário de Comunicação Social do Governo do Estado, o Daniel Cabral, esteve nessa última terça, no dia 28, em Mossoró, reunido com uma equipe de profissionais que irão integrar o Núcleo Regional de Imprensa do Governo, sediado em Mossoró. Na reunião estiveram presentes a jornalista Joyce Moura, que coordenará o núcleo, Caio César Muniz, aqui ao lado, que ocupará a subcoordenadoria, e o repórter fotográfico Carlos Costa. Então, sem mais meias palavras, né, eu já passo agora a palavra diretamente para Caio, para que ele nos informe. Obviamente, ainda há muito a se discutir, né, a se planejar, então, o que você pode, Caio, nos falar aqui para o espectador, para o ouvinte, para quem está assistindo, enfim, do Baião de Três, o que vai ser e como vai funcionar esse núcleo de comunicação regional em Mossoró, do governo da RN. Pois é, eu recebi esse convite, me senti muito honrado.
em fazer parte dessa equipe, junto com a competentíssima jornalista Joyce Moura, que é a coordenadora, serei o subcoordenador, não é? Mas a gente está realmente montando esse núcleo, ele ainda não está definitivo, estamos aguardando uma pessoa da área de mídias sociais e audiovisual, porque, em primeiro lugar, né, essa é uma ideia que não nasceu ontem, é um projeto do governo que já vem de muito tempo sendo discutido. Um dos grandes gargalos do governo do Estado, e que recebe muitas críticas, é a comunicação, né? E a gente percebe que a comunicação do Estado ela estava muito concentrada em Natal, né? E essa ideia de criação de um núcleo não é uma ideia nova, quem é da área sabe disso, quase todo mundo sabe disso. Então ela não nasceu, como já colocaram aí, que está criando um núcleo para abafar uma crise com a imprensa. Primeiro que não existe crise com a imprensa. Ninguém está em crise com a imprensa aqui. E a outra é justamente para facilitar o acesso das informações com essa imprensa que vive criticando, que tem uma crítica ou outra à comunicação. Então, se há críticas nesse sentido, melhorar. Então, a ideia é essa. Vamos começar a trabalhar. A sala vai funcionar, parece que inicialmente na Direc. Então, está sendo montada. Tudo está sendo montado. A gente está na fase realmente embrionária. Então, não tem muito o que dizer. Só dizer o seguinte, que nós estamos aqui para somar. Então, né, nós está chegando essa equipe, essa turma se formando, se conhecendo, cada um na sua área. Muito bacana isso, eu gostei dessa ideia. E somar. A ideia é essa, não é competir, é atender realmente a imprensa local, até mesmo porque a imprensa falando com a imprensa, viu? Não é uma coisa de um patamar assim, né? É a gente passar as informações que a imprensa precisa para quem busca com seriedade e ética, né? Porque não adianta você querer falar com essa parede, ela não vai responder, né? E tem gente que não gosta de ouvir, não quer ouvir, ou usa da má fé e só ouve um lado e não ouve o outro, da outra parte, né? O que não caracteriza jornalismo sério. Então é isso, basicamente isso. Em breve eu acho que a gente vai estar atuando, estamos correndo com esse processo todo, e eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser bom para todo mundo e logo que possível, já sugiro aqui os meus colegas a gente trazer a Joyce, que é a coordenadora, não é? Eu não quero passar aqui por cima da hierarquia, porque ela é a coordenadora. Estava brincando com ela hoje, eu sou vice. Você já viu praça com o nome de vice? Você já viu rua com o nome de vice? Você já viu alguma estátua numa praça com vice? Não tem. Então, ela é quem tem que falar, e em breve nós vamos trazer, se Deus quiser, Joyce, para falar mais e com mais propriedade sobre o núcleo regional, porque é para toda a região oeste da comunicação do governo do estado, sediada aqui em Mossoró. Maravilha. Costa, alguma coisa a comentar? Bem rapidinho, eu também sou vice, né? Não, então é interessante que se tenha realmente que essa equipe que é competente faça esse meio campo, né, que entenda também as críticas, né, porque é o seguinte, como o Carlos bem falou, acho que você precisa fundamentar quando você faz uma crítica. Aqui nós, o Baião de Três, criticamos muito a gestão municipal, já criticamos a gestão estadual, então eu tenho certeza que quando for o momento de se criticar a gestão estadual, a prensa de casa se encarga, a gente vai continuar. Eu já critiquei aqui a Fundação José Augusto, a Secretaria de Cultura. A situação da rodoviária, né, foi abordada na CAER. Entendeu? E assim, né? Isso não vai me engessar, não, porque eu não assim, aí eu deixaria de ser jornalista. Claro. Né? Agora, tem que ser uma crítica embasada. E fundamentada e respeitada. Muito bem dito, Costa. Né? Senão vira folhetim, não é, cara? Isso, e assim, eu não posso chegar aqui e como a gente tem visto, e hoje eu recebi algumas informações que não vale nem a pena comentar, né? Bom, vamos para frente. Só para fechar, então. Então é interessante que toda gestão tem essa questão. A gente aqui elogia muito a gestão de dados, a gestão de dados sabe muito bem fazer isso, de se mostrar, se divulgar o que se faz. A gente espera que com essa equipe a gente consiga mais assim,
que as ações do governo do Estado sejam bem divulgadas e tenha realmente esse meio campo aí, e eu confio muito nesse tema. E vamos lá, tocar no barco. Fica o convite aí para a Joyce, quando ela puder, a Joyce Moura, que ela esteja, que ela venha aqui falar um pouco mais sobre o núcleo, do trabalho dela e as expectativas que a gente pode vir a ter acerca do trabalho do núcleo. Desde já boa sorte, né, em nome de Caio, a todos os integrantes do núcleo, e certamente vai ser algo muito bem-vindo à comunicação do Rio Grande do Norte, né, à comunicação do governo, agora com esse núcleo em Mossoró. Falando aí em governo, falando em Mossoró, agora puxando um pouquinho lá para o lado de Natal especificamente, quem esteve aqui em Natal, ou seja, próximo da gente, foi, aproveitar que hoje também é o episódio 16 mais um, né? A gente já falou do PL também, 16 mais um, o presidente, né? Ex-presidente, né? Ex-presidente. 16 mais um também, ou seja, Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro esteve em Natal. Eu vou comentar bem pouco sobre isso, eu vou fazer só uma mera comparação. Pelos vídeos que a gente viu, sendo divulgados, inclusive oficialmente, acho que foi o Rogério Marinho, nas redes do Rogério Marinho, né, foi divulgado um vídeo da chegada dele, de uma fala e tudo mais, e a saída também. Eu acho que tinha muito mais gente naquele cercadinho que ele juntava, que ele colocava a imprensa ali e a claque dele, do que havia hoje em um espaço que era aberto à visitação, aberto ao povo, né? Então, pelo vídeo que a gente vê, o vídeo faz até uma panorâmica assim, e é ridículo, né? E ridículo é algo que tem muito a ver com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que o tamanho que ele teve era muito mais por conta das coisas que ele falava. Enfim, a imprensa, falando novamente da imprensa, tinha esse mau costume de aspiar tudo que ele falava e transformar em matéria, infelizmente, e agora parece que ninguém quer mais saber, felizmente, o que ele tem a dizer. A maior prova disso é que a claque era mínima, os apoiadores eram pouquíssimos, e a visita dele parece que não causou nenhum estrondo, nenhum alarde, nenhum impacto aqui no Rio Grande do Norte. Então, agora eu começo a inverter aqui, eu começo com você, Costa, se você quiser comentar alguma coisa sobre a vinda do inominável, né, do inelegível Jair Bolsonaro para o Rio Grande do Norte. Então, veja só, olha, Bolsonaro, ele hoje sobrevive do mito. Agora mito, sim, né? O mito na essência da palavra. Então, assim, se criou assim, em torno de Bolsonaro algo que nunca existiu. Eu me lembro que Ciro Gomes dizia que Bolsonaro nunca tomou conta nem de uma bodega, vai querer tomar conta do Brasil. Então, assim, toda aquela multidão que girava ali em torno dele, das motocicletas, claro, que era presidente do Brasil, tinha todo um aparato, enfim, era muito fácil juntar gente, né? O difícil é agora, né? Sem a caneta na mão, sem todos o que o poder leva. Então, isso é uma demonstração que Bolsonaro ele não tem nenhum resquício de líder, né? Eu costumo dizer o seguinte, que ele não saiu derrotado dessa última eleição presidencial. Foi uma eleição muito apertada. Ele enfrentou, assim, o maior líder do Brasil, o maior líder do Brasil político dos últimos tempos, é inegável. Você gosta de Lula ou não, Lula, eu só costumo dizer que eu só costumo rivalizar entre Lula e Getúlio Vargas, né, dentro da esfera política. Então, Bolsonaro ele poderia ter reconhecido a derrota, ter liderado ali a oposição, né, ter feito todo o discurso, mas não, o que é que ele fez? Não parabenizou Lula, não reconheceu a derrota, ficou incentivando aquele papelão que nós vimos, com manifestações assim, que dá assim, vergonha alheia. Tem pessoas até que eu conheço se submetendo a assim, cada situação vexatória, né? Então, uma pessoa que não tem essa capacidade de liderar, eu até lamento que, mesmo sendo uma pessoa que defende mais a esquerda, eu acharia interessante que dentre os líderes que nós temos no Brasil, que sejam pessoas inteligentes. Eu discordo da direita, mas a direita sempre vai existir, sempre vai ter alguém ali pregando, né, as questões da direita, mas que eu espero que sejam pessoas inteligentes, não pessoas do nível de Bolsonaro, com toda
a carreira pregressa política dele foi um fiasco enquanto todos os cargos que exerceu, os filhos do mesmo jeito. Então, assim, uma mostra é isso, esse fracasso da visita dele a Natal sem a caneta, né? Ainda atrai muitos admiradores, isso é verdade, que ele é inegavelmente um líder, mas a gente percebe que com o passar do tempo, a própria direita já vai se afastando mais dele, que já não é mais interessante ter a imagem colada em Bolsonaro. O que era interessante antes, né, enquanto surgiu ali aquele furacão de Bolsonaro, muito por conta das manifestações que bateram muito na política, e ele conseguiu, não sei como, mas ele conseguiu se colocar como um novo na política, um cara que era deputado há 28 anos, eu não sei, o novo na política, o cara que combatia a corrupção, tudo, como ele conseguiu tudo isso, então era interessante se colar na imagem dele. Hoje já se percebe que não é nada disso, que ele não combate a corrupção, que ele não é o novo na política e que ele não teve competência para aproveitar tudo isso, né? Ainda bem que não teve, né? Porque, enfim, é um cara que não tem a menor qualificação, não tem a menor qualidade, não tem eloquência, enfim. Bolsonaro não tem nada, né? Tem realmente os votos, isso aí é inegável. Se alguém acha que vota nele, eu preciso respeitar a democracia. Do jeito que eu prego a democracia para me manifestar, eu também preciso respeitar a democracia quando alguém elege Bolsonaro. Mas enquanto líder, para se juntar gente, a gente pode fazer aqui o comparativo, quando o Lula, né, fez a caravana pelo Brasil, momentos antes, um pouco antes de ser, né, preso lá por Moro, em toda aquela questão, a diferença da quantidade de gente que Lula, sem a caneta, sentado na presidência, conseguia, né, mobilizar, conseguia juntar. Então a gente vê que não tem como comparar as duas figuras que participaram da última eleição presidencial de forma e uma disputa muito acirrada, mas a gente percebe que um tem histórico político, sabe muito bem se posicionar quando perdeu a eleição, sabe muito bem se posicionar em todo momento difícil que passou, né? E outro que mostra que não tem realmente essa competência de liderar e aproveitar esse momento que caiu no colo dele. Caio, parece que o Bolsonaro, o minúsculo, sem o cartão corporativo, ele realmente mostra quem ele é, não é? Rapaz, com cartão corporativo até eu. Mas não é esse o problema. Não é o problema de Bolsonaro. Costa descontou. A gente falou tudo sobre Sartre, ele falou tudo agora sobre Bolsonaro. Não sei nem se ele merece tanto, sabe? A gente às vezes dá cartaz demais para essas figuras que surgem do nada. Até antes o azarão, Bolsonaro era um azarão, né, na última campanha. Na penúltima. Na penúltima campanha. E, na verdade, quem deu a presidência a Bolsonaro foi Sérgio Moro. Porque tirou o principal adversário de Bolsonaro, a única pessoa capaz... Potencial vencedor. Potencial vencedor da campanha, né? Tirou do páreo. Então, isso foi claro, claríssimo e reconhecido depois, não é? E o Brasil sofreu por 4 anos, ainda tivemos a grande infelicidade de uma pandemia. Eu lembro que logo no começo da pandemia faltava teste. Teste para saber se... E para chegar, era uma dificuldade, foi uma dificuldade. Eu lembro aqui, próximo aqui na Estação das Artes, quando chegaram os testes, as filas de carros, mas falta de logística, falta de um gestor, federal que tivesse preocupação com o povo. Aí começa o negacionismo, a vacina não presta, a máscara não surte efeito, Jacaré. Tomar a vacina vira jacaré, quer dizer... Até que dava AIDS. Que dava AIDS. Né? Então, eu acho que precisa cloroquina, indicar cloroquina. Aí é falta de oxigênio em alguns pontos. Né? Então, eu não vejo assim. Eu acho que o Brasil caiu em si
a direita, a extrema-direita, ela não está enfraquecida, não. Eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso, não. Ela não está enfraquecida, principalmente agora com a vitória desse outro maluco lá na Argentina. Tem até um negócio para dizer sobre ele. Um homem que se aconselha com os cachorros. Você dizer mais alguma coisa, não? Não sabia disso. E aí o seguinte, com todo respeito aos cachorros, viu? Assim, às vezes conversar com um animal é melhor que falar com gente, mas você Bolsonaro também falava com a Ema, né? Oferecia cloroquina. Era muito bom que aquela Ema tivesse dado um beliscão nele. Ô, Ema, pelo amor de Deus. Mas é isso. Aí, assim, a extrema-direita, ela tá forte, né? Ela tá forte na América Latina. O próprio Trump, né? Ameaça retornar nas pesquisas, primeiras pesquisas, o nome dele já aparece mais em cima. Mas Trump tem um problema judicial que eu acho que ele não vai chegar a concorrer, não, acredito. Né? Ainda tem tempo aí. Mas é o seguinte, Costa disse um negócio muito interessante. Bolsonaro, ele era para estar celebrando como essa campanha terminou. Né? Terminou, sabe? Talvez se a gente tivesse mais um tempo de campanha, talvez o susto à esquerda, para a esquerda, tivesse sido maior, né? Mas não, é um estúpido, ele consegue, ele permanece no discurso de que as urnas não são, sabe, que nem um papagaio que só aprende 23 palavras, aquela mesma coisa, a mesma lenga-lenga, as urnas não são... Ele disse em Natal isso, que não foi o povo que deu a vitória para ele. Quer dizer, subentende-se que se não foi o povo, foi quem? Né? Então, mais uma vez, atacando as instituições, e aí as instituições também tiveram a sua parcela de culpa quando aceitaram as balelas de Sérgio Moro. E por que que a justiça agora, eu boto o STF, eu boto tudo, por que que grande parte dessa mesma justiça resolveu abraçar, de certa forma, né, o discurso de Lula? Sim, abraçou o discurso. Não da forma desonesta como eles fizeram antes, mas reconheceram seus erros. Reconheceram seus erros. E aí o seguinte, aí volta Lula dos braços do povo e o Bolsonaro vai voltar para o lugar de onde ele veio, o nada, sabe? Aquele soldadozinho raso de exército que nunca pegou numa arma, que só tem basófia, só balela, só conversa de doido mesmo para acreditar nas coisas daquele homem. Aproveitando que Caio falou da Argentina, do Milei, só uma atualização aqui de agora a pouco na Argentina. Né? O Milei, Javier Milei, presidente da Argentina eleito, ele indicou o Rodolfo Bara, para ser o novo procurador-geral da Argentina. E o Rodolfo Bara, ele foi simplesmente o líder, um dos membros da organização do movimento nacionalista Taquara, que era um movimento neonazista, inclusive com fotos deles fazendo lá a saudação, né, ao líder nazista deles. Então, não, esse é o nível aí. Algo muito parecido a gente viu aqui também, né, no Brasil com o Bolsonaro. Pode esperar de tudo quanto não presta. A nossa Argentina vai passar agora. Carlos Gardel, meu amigo, meu coração fica partido por você. Gardel, Evita Peron. Ah, meu Deus. A Argentina ganhou a Copa e perdeu um país, né? E outra atualização de agora também sobre a situação de Maceió, né? Para quem não sabe, tem uma cratera lá em Maceió, prestes a, de fato, ruir de vez, afundar de vez. Então, algumas atualizações rápidas aqui. O governo federal reconheceu o estado de emergência de Maceió e vai liberar verbas para a prefeitura. A área ao redor da mina 18, que é a que está afundando, ela está afundando cerca de 2 centímetros e 600, acho que é milímetros, né, que vem depois, por hora. O acumulado do deslocamento vertical já está próximo de 1,5 metro de altura. A Defesa Civil está realizando análises sísmicas no solo para acompanhar o afundamento e ainda assim não se descarta que a mina colapse a qualquer momento. E o colapso da mina 18, da Braskem, pode abrir uma cratera de no mínimo 152 metros de raio, quer dizer, 304 metros de diâmetro.
São informações que vêm da CNN Brasil, do G1, da Defesa Civil do Governo Federal e também da Prefeitura de Mossoró. Então, nossa solidariedade, enfim, torcer para que... Prefeitura de... Maceió, eu disse Mossoró, foi? Foi. Prefeitura de Maceió. Aí gosta da prefeitura. Mossoró está indo para tá emburacada também, mas aí a situação é em Maceió, perdão. Então, nossa solidariedade à população de Maceió, então desejar que, assim, a gente sabe que é um desastre praticamente iminente, mas torcer para que as vidas sejam poupadas, imóveis da população ao redor e tudo mais, né, os bens. E aproveitando que a gente está falando do governo federal, que a gente falou aqui nessa nota, né, nesse comentário, falar aí que Flávio Dino, né, o suspense acabou e Flávio Dino foi finalmente indicado aí. Flávio Dino será o novo ministro do STF no lugar da Rosa Weber. Né? Então, Flávio Dino, juiz, ministro da Justiça, né, vai ter que se desligar do Ministério da Justiça, mas vai assumir o STF. Então, assim, rapidamente aí, para a gente chegando aí finalmente, a gente tem as indicações culturais para vocês em seguida, mas rapidamente aí, quais as expectativas de vocês em relação à atuação, né, do agora ministro do STF? Agora não, porque ainda não saiu, né, mas em breve, né, ministro do STF, Flávio Dino. Você já tinha nos feito uma enquete há alguns programas atrás a respeito de Flávio Dino. Eu tenho uma lembrança, talvez eu acho que eu tinha dito que concordava com a presença dele no Ministério, aliás, no STF. É um homem que tem um histórico jurídico muito interessante, tem um pulso firme, mas tem mostrado muita coerência à frente do Ministério da Justiça. Então, eu tenho apenas duas ressalvas a fazer com relação a Flávio Dino no STF. A primeira é que a gente vai perder um grande ministro da Justiça. Tem feito um excelente trabalho à frente da pasta. E, por outro lado, a gente vai perder mais uma cadeira feminina no STF, que a Lula perdeu aí uma oportunidade de colocar mais uma mulher. O STF fica desfalcado de mais uma presença feminina, ficando agora somente a ministra Carmen Lúcia naquela casa. Então, foi essas duas observações que eu faço, mas é um nome, com certeza, que só vai enriquecer a nossa Suprema Corte. Inclusive saiu, para quem não chegou a ver, né? Então, tentando colocar todos os lados aqui, não vamos nos renegar a comentar isso aí. Saiu, inclusive, uma montagem, na verdade, uma montagem que eu digo uma edição de duas fotos, uma em cima da outra, uma ao lado da outra, que é daquela subida na rampa do Lula com o Geraldo Alckmin e com aquelas pessoas, inclusive com um cachorrinho, né, que representavam justamente esse símbolo de mudança que o país passaria a ter, ou seja, de passar a ser um país mais inclusivo e menos excludente, que era o Lula, aí tinha uma mulher, tinha um representante indígena, tinha uma pessoa com deficiência, né? Eu não vou lembrar todo mundo que estava naquela foto, e fizeram uma comparação justamente com o fato do Lula anunciar o Flávio Dino, aí tinha o Flávio Dino, o Alckmin e outras pessoas, ou seja, todos homens, né? Então, eu acho que essa imagem é muito simbólica, assim, o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, deve levar em consideração, sim, que fez um anúncio lá atrás de que haveria mais inclusão, mais diversidade no governo, e aí, na primeira oportunidade possível, assim, demonstra o inverso, né? Então, acho que a gente precisa tocar mesmo na ferida, porque quando a gente aponta, a gente está apontando porque a gente deseja que as coisas não permaneçam como eram nos governos do Temer, no governo Bolsonaro, né? Então, é só um apontamento mesmo para a gente ser justo e sinceros, enfim, com as coisas que aconteceram e que a gente não quer ver se repetindo. Mas, Costa, você, sobre a indicação do Flávio Dino para ser ministro da Justiça, para ser ministro do STF, o que é que você acha? O que é que você tem a nos dizer? Levando em consideração para quem está assistindo ao vivo aí, né? Está já perto lá do almoço, eu vou tentar pegar aqui a fala de Caio e de João e só fazer uma continuação. Essas ressalvas que Caio fez, dessas duas, eu faço mais uma. Ganha o STF com a qualidade de Dino, apesar do que João levantou a questão, né? Mas Caio já fez a ressalva, então continuando, saiu a mulher e entra um homem. Mas ganha o STF e a esquerda perde um grande presidencial. Eu tinha muita expectativa, tinha muita vontade de ver Flávio Dino ali sendo o candidato da esquerda
a presidente do Brasil nas próximas eleições, já que Lula disse que não iria concorrer à reeleição, mas sabe-se lá, quando ele chegar lá, tiver com saúde, se ele não vai voltar atrás. Mas, assim, dada a inteligência, a eloquência, né, e o comportamento de Flávio Dino, eu tinha essa expectativa e esperança. Então, vai por água abaixo isso aí com a nomeação dele no STF. Mas é tudo isso. Vou ser breve da minha fala, porque vou aproveitar o que Caio e o que Juntas disse. Bom, então, sobre o Flávio Dino é isso, desejar boa sorte, né, ao agora ministro do STF, Flávio Dino, e esperar que ele siga fazendo lá no STF um bom trabalho, assim como ele fez enquanto ministro da Justiça. Rapidinho, bem rápido mesmo, já que a gente falou da votação sobre o Flávio Dino lá atrás, acho que tem uns 2 meses que a gente falou isso, né, de programa que a gente colocou aqui, Flávio Dino vai ser indicado, uma coisa assim, né, do STF. Se Lula não concorrer, Flávio Dino agora possivelmente não vai mais, né, vai ser ministro do STF. Fernando Haddad ou Guilherme Boulos para presidente? Guilherme Boulos. Fernando Haddad ou Guilherme Boulos para presidente? Guilherme Boulos. Olha aí, então o Baião de 3 não está adiantando nada, a gente não sabe de nada, obviamente, mas não só expectativas, né? São 2 nomes fortes, o Haddad, enfim, ele conquistou muitos votos também, obviamente com o apoio de Lula, e o Boulos talvez seja o grande representante da esquerda nacional, jovem também, com pulso, né, conhecido. É exatamente e que isso. pode vir, né, essa renovação. Qual a sua opinião? Entre os dois? Sim. O Boulos. Tem 3 votos. É muita coisa. Exatamente, teria 3 votos. Chegando agora aos finalmente a nossa indicação cultural aí, eu queria trazer aqui, vou tentar deixar em pé para vocês verem, o Frankenstein da Mary Shelley, o livro, e o Frankenstein da Mary Shelley, o filme, né? Será que fica em pé aqui enquanto eu falo? Acho que não. Você consegue segurar aí, cara? Mas aí são o livro, né? Aqui é a 3ª edição do livro, lançado em 1831, o livro é de 1918. A Mary Shelley lançou esse livro aos 18 anos, né? Ela teve a ideia aos 15, e aqui é o filme, na verdade, uma das mais de centenas de adaptações que tem. Essa versão em específico é com o Robert De Niro no papel, não do Frankenstein, porque na verdade a criatura não tem nome. Então, Frankenstein é o criador. O Robert De Niro faz a criatura. Então, uma versão imperdível que vocês devem assistir. Talvez a versão mais fiel que existe desse livro aqui. Então, para quem nunca assistiu, Frankenstein de Mary Shelley é a versão com o Robert De Niro, dirigida pelo Kenneth Branagh. Está aqui, fica a indicação, um filmaço. E tem o livro também, a 3ª edição, a oficial do livro. E esse filme aqui ele tem um detalhe, para quem não conhece esse filme, ele foi muito renegado na época porque ele era considerado mais grotesco, né, um pouco visceral. Qual ano? 94, eu acho que o filme é. Então ele tem quase 30 anos, né? Então ele era considerado muito visceral. De fato ele tem umas cenas mais fortes. Robert De Niro Robert De Niro não é qualquer um, né? Não é qualquer um, definitivamente. E aí, só uma curiosidade sobre esse livro, na verdade, sobre o Frankenstein em si, né? Para quem não sabe, lá em 1815, quando a Mary Shelley teve a ideia da escrita desse livro, ela teve a ideia lá na casa dela, na mansão do Shelley, né? A Mary Shelley, na verdade, se chamava Mary Wollstonecraft e era casada com o poeta Percy Bysshe Shelley. E nesse dia, o casal recebeu uma outra ilustre figura que certamente nós conhecemos, a nossa audiência conhece, que é o Lord Byron. Então, eles receberam a visita do Lord Byron na casa deles e fizeram uma espécie de piquenique, enfim, na sala de estar. E nesse dia, eles fizeram uma pequena aposta. A aposta era o seguinte, que daquele dia, naquela noite, os três, uma brincadeira, criariam um conto, uma historieta de horror. E naquela noite, aos 15 anos, a Mary Shelley entrega o esboço da ideia que seria o Frankenstein, o Percy, por ser poeta, entrega uma poesia, e o Lord Byron, ele cria a gênese do mito do vampiro. Quer dizer, o vampiro, o Drácula, é do Bram Stoker, né? Décadas depois. Mas o Lord Byron, nesse dia, criou a gênese do mito do vampiro. Então, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, diante dessa mesma fogueira, numa brincadeira, uma menina de 15 anos, uma moça de 15 anos, cria a base do Frankenstein, que ela demora mais 3 anos e escreve, em 1818, né, fez 200 anos há 5 anos atrás, e o Lord Byron cria a gênese do mito do vampiro, muito antes do Bram Stoker. Então, uma noite histórica aí, e um dos livros que mais influenciaram a literatura mundial até hoje, um livro que o pioneiro na ficção científica, pioneiro no horror,
A Mary Shelley era de uma família pioneira, a mãe dela, a Mary Wollstonecraft, a mãe, né, era feminista, então escreveu o Tratado dos Direitos Universais da Mulher. Então a Mary Shelley segue essa vibe, segue essa linha e entrega esse livro aqui que é fenomenal, né? Um clássico, uma obra-prima da literatura mundial, certamente, aqui na edição da Dark Side Books, né? E esse filme tem algum streaming? Esse filme eu já vi ele pulando aí na Netflix, no Prime Video, já vi na HBO, vez ou outra ele está em algum streaming. Então, se alguém quiser assistir, eu sugiro aí, de repente a gente pode até, se eu achar em algum streaming, eu coloco a informação aqui no nosso rótulo do programa. Então, só um detalhe. Rapaz, como é bom a gente estar do lado de um cara inteligente assim, né, não? Bondade sua. Beleza, Aqui só tem gente inteligente, eu sou apenas um intrometido, um curioso entre vocês aqui. Então, pessoal, mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Lindocacho Nogueira, a Zazinha Fernandes, o Cindy Guardas, o Cindy Hoteleiros. Pedir para que vocês deem um like aí no episódio, no programa, nos outros também, que vocês assistirem. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, né? Porque você passa a receber as notificações dos próximos episódios do programa. Dê o seu like, então ajude nisso aí. A gente está quase chegando em 200 inscritos já, então é um número bastante alto. E vamos ver se a gente segue aí. Então a gente conta com a sua inscrição, o seu like, a sua divulgação. Divulgue no grupo da família. E a gente tem Instagram, a gente está com Instagram agora. Então se você tem Instagram e quer nos seguir, @baião de 3, o numeral. Eu faço sempre assim, mas eu vejo que na gravação sai ao contrário, né? Porque eu viro, então, vou fazer ao contrário para ver se sai certo. Baião de 3, espero que saia certo agora. RN, Baião de 3, RN. Então estamos lá no Instagram. Mais uma vez, agradecer aos nossos amigos, Luiz Costa e Caio César Muniz. Esse foi o 16º episódio, mais um do Baião de 3. Então, até o próximo sábado. Valeu, falou, até mais. Tchau.